Júlio Amâncio, seu destaque de hoje. Olha só, vou falar um pouco sobre o desafio do presidente Lula nessa semana que ele está em Nova York, né, para participar da Assembleia Geral da ONU. Na verdade, os encontros já começaram, os chefes de Estado estão lá. A gente sabe da importância desse encontro anual, por mais que a ONU venha sofrendo críticas, né, ano a ano. Parece que ela perdeu aquele protagonismo que teve em outrora. Vide o massacre de Israel sobre a Palestina, e ela não consegue simplesmente colocar um fim no que o presidente israelense vem fazendo. Mas o desafio principal de Lula, conversando com o pessoal do governo, é convencer, principalmente amanhã no discurso, a abertura é historicamente feita pelo Brasil, convencer que o problema das queimadas tem a ver mais com a mudança climática do que com uma certa inação do governo. Para chegar a essa conclusão, o presidente Lula vai citar o mesmo problema que o Brasil enfrenta, que outros países estão passando, ou pelo menos problemas similares, como, por exemplo, Portugal, outros países da Europa enfrentam queimadas severas. O Lula vai dizer que o Brasil, de fato, não soube combater o incêndio como deveria, mas porque a mudança climática, mais do que a estiagem, a seca, ela surpreendeu todo mundo. Ontem o presidente Lula, ele participou da Cúpula do Futuro, ele citou fome no mundo, claro, mudanças climáticas, ele cobrou reformas e diz que há uma falta de ambição e ousadia de líderes. E eu conversei com a Giovanna Coeli, que ela é gerente do Programa de Cooperação Internacional do Instituto Igarapé, que é um instituto muito reconhecido internacionalmente, até mesmo pela ONU, pela atuação na área de segurança pública, climática e digital no Brasil e até no mundo. E eu perguntei para ela, assim, Giovanna, você que está aí na ONU acompanhando essa discussão, principalmente a discussão de ontem da Cúpula do Futuro, onde cada chefe de Estado teve 5 minutos para falar. O presidente Lula até estourou o tempo, desligaram o microfone dele. E eu perguntei para ela, qual a avaliação que você faz dessa fala de Lula? Vamos ver o que a Giovanna Coeli respondeu. O discurso do Lula foi curto, ele só tinha 5 minutos, mas os recados e o comprometimento do Brasil com as reformas das instituições internacionais que a gente tanto precisa para ter um multilateralismo, uma cooperação global mais eficaz, foram dados. Acho que a gente pode esperar mais no discurso dele de terça-feira. Ele também fez uma crítica contundente, mas verdadeira, a situação que o mundo está hoje, então essas reformas que a gente tanto precisa para colocar o mundo no caminho certo. Mas uma coisa é o que o presidente diz, o discurso e a imagem que ele quer vender para o mundo como um grande líder no combate às mudanças climáticas, e outra coisa também vem sendo a prática, né? O que o Brasil vem fazendo para lutar contra isso. Existem objetivos de desenvolvimento sustentável, né, que são uma série de metas, são 17 metas globais estabelecidas pela própria ONU, né, que foi resumido depois em Agenda 2030, e eu perguntei para ela, né, para a Giovanna Coeli, que é um especialista, eu perguntei, mas o discurso do presidente Lula não está meio fora do que ele vem praticando? Por exemplo, ele defende a extração de petróleo, isso é uma discussão muito grande, né, na bacia equatorial. Lula diz que se isso acontecer de forma ecologicamente correta, mas a Marina Silva é enfática em dizer que é contra. Então, e aí, Giovanna? O discurso do presidente Lula está indo na contramão do que ele vem fazendo? Vamos ver o que ela respondeu. Conforme o próprio presidente Lula falou, a gente não está nos trilhos para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. No Brasil, o último relatório Luso, o 8º, mostrou que a gente só está no caminho em 7% dos ODS. Então, a gente precisa melhorar as entregas do nível local ao nacional e ao global. Então o Brasil precisa, além de melhorar o discurso, melhorar a prática também. Mas ontem a gente pode dizer que houve um avanço num aspecto considerado primordial para
para o presidente Lula e para outras nações, que é uma espécie de reforma no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Essa conversa não é de agora, é de décadas, mas, segundo diplomatas que estão na ONU, nunca esteve tão perto. Existe um grupo, o G4, que é composto por Brasil, Alemanha, Japão e Índia, que tem liderado essa demanda pelo aumento de representatividade e eficácia do Conselho, porque esse Conselho é composto por 5 países membros, mais 11 rotativos. Esses membros, Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido, eles têm um poder de veto, ou seja, as decisões sobre estratégias e até combate a guerras que estão no mundo passam pela decisão desses 5 países. E ontem, nessa cúpula que o presidente participou, nessa reunião da Cúpula do Futuro, teve gente do governo que estava lá e me disse o seguinte: olha, a gente achou ela meio esvaziada, mais presidentes deveriam ter participado. Mas mesmo assim eu vi um avanço, uma fonte me disse. Eu perguntei para a Giovana Coelho, só para a gente finalizar, vamos ver qual foi a análise dela sobre essa situação. Estava esvaziada ou não estava? Vai avançar ou não vai essa história da reforma no Conselho de Segurança? Apesar das críticas para o cenário global que a gente tem hoje, a cúpula e a adoção do pacto foi uma vitória, porque foi adotado por consenso por 193 países e avança em temas centrais para a agenda global e para o futuro nos próximos anos. E além disso, entre hoje e amanhã, a gente tem mais de 100 chefes de Estado e de governo presentes. Então, no contexto que a gente vive hoje, é uma grande vitória. É isso, Thalita Almeida. Ela considera uma grande vitória. Chegou a um acordo que, de fato, a ONU precisa de mudanças sistemáticas e ali em seu cerne, até para que ela volte a ter esse papel protagonista no mundo. Então vamos acompanhar essa semana, principalmente amanhã, que é o principal dia da cúpula, onde os chefes de Estado, os presidentes das principais nações vão discursar, e o pontapé inicial é dado pelo presidente brasileiro, como de costume.